Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui com o Rodrigo Carvalho, procurador do Estado de Mato Grosso, que vai trazer um pouco da sua experiência nessa prova, que é uma das provas também bem complicadas para a advocacia pública. Lembrando que aqui no nosso canal já fizemos entrevista com auditores fiscais do trabalho, pessoal que faz TRT, procurador do trabalho, e agora Rodrigo trazendo a sua experiência. Diga lá, Rodrigo, fale um pouco sobre você. Olá, meus amigos, um prazer estar aqui, com o Daniel, no canal dele, e passando essa experiência para vocês, e ajudando, na verdade, os colegas que hoje querem ingressar no serviço público, O caminho, não diria que é fácil não, mas também não é nada desesperador. Com disciplina, competência, estudo, você vai conseguir a sua aprovação, Rodrigo, o cara que se forma em Direito, ele pode fazer aí inúmeras carreiras, mas você escolheu a advocacia pública. Você escolheu a advocacia pública ou a advocacia pública lhe escolheu? É difícil dizer isso, viu, Daniel? Porque, na verdade, assim, a advocacia, de um modo geral, me escolheu e eu também me senti muito, como é que eu diria, acho que o perfil que a gente desenvolve ao longo da nossa carreira, do nosso estudo, me levou para a advocacia, Então, eu vim da advocacia privada e, num determinado momento, eu atuava na área trabalhista e resolvi mudar completamente de área. Entendi que já tinha esgotado as minhas possibilidades na advocacia trabalhista. E fiquei imaginando qual área adotar. Como eu sempre gostei de direito administrativo, eu imaginei justamente alguma área que pudesse desenvolver o direito administrativo. Foi aí que eu pensei na advocacia pública. Então eu imaginei dois lados. Ou eu advogo contra o Estado, ou eu advogo a favor do Estado. E acabei optando por advogar a favor do Estado. E aí comecei a minha preparação para a advocacia pública, baseado mais numa ideia de mudança de áreas, mudança profissional, uma mudança de, vamos dizer assim, até de pensamento jurídico, Porque a gente encontra muito essa diferença entre os diversos ramos do direito, quem atua na área penal, quem atua na área trabalhista, o direito administrativo, são diferentes e cada um tem as suas complicações e os seus prazeres também. Você chegou a prestar muitas provas da advocacia pública? PGM, PGE, AGU, PFN, de maneira geral? Na verdade, sim. A minha escolha na advocacia pública sempre foi muito focada na advocacia pública estadual. A advocacia pública estadual, para mim, acho que ela chamava mais atenção do que a federal, por questões assim, de carreira mesmo. Você tem uma maior liberdade, acho que hoje, de fazer até a própria advocacia privada, em paralelo. Então, assim, eu acho que essa liberdade trazia mais a minha vocação. Então, eu sempre foquei na advocacia pública estadual, em algumas carreiras de advocacia pública municipal. A advocacia pública federal, eu sempre deixei um pouquinho de lado, mas fiz acho que 2 provas de advocacia pública federal, uma de procurador federal e outra de advogado da União. Mas nas duas, como era um foco, já envolve algumas matérias diferentes também, como direito penal, processo penal, que não são as essenciais, mas que fazem parte da banca, então eu sempre deixei um pouquinho de lado. Perfeito. Quem passa por aqui geralmente fala aquelas disciplinas que, para a carreira fim, a advocacia pública estadual que você almejou, elas têm um peso determinante. No seu caso, para a advocacia pública estadual, quem nos assiste, o pessoal da Revisão PGE, que adora essa área, deve estar pensando, qual foi a estratégia que o Rodrigo estabeleceu quando ele decidiu-se estudar para a área da advocacia pública estadual? Quais eram as matérias que você estabeleceu como sendo as prioritárias? Bom, as prioritárias, para a advocacia pública, de um modo geral, mas para estadual mesmo, a gente poderia dizer que é constitucional, administrativo, processo civil e direito tributário. Então, essas são as 4 matérias que assim você tem que comer com farinha mesmo, Não tem jeito, você tem que saber. As demais matérias, óbvio, você vai estudar, mas acho que um foco maior nessas 4 matérias, ela lhe habilita já ir mais confiante numa prova e ter uma aprovação maior. Porque o universo de questões nas provas das outras matérias, ele é menor. Por exemplo, previdenciário, trabalho, às vezes direito penal ou processo penal também cai na prova, mas é uma quantidade menor de questões, e você consegue se desenvolver melhor nas provas e ter melhores resultados focando nessas 4 matérias básicas, Antes de iniciarmos a gravação, você estava me dizendo que trabalhou e estudou. Como é que você conciliou trabalho e estudo? Porque as pessoas têm uma noção de que, para passar no concurso top, você tem que estar 100% focado no estudo, e no seu caso, não foi isso. Como é que você se organizou em termos de tempo? Foi mais ou menos assim, entendeu, Daniel? Porque assim, eu fazia advocacia privada e eu realmente não tinha tempo na advocacia privada. Nem os finais de semana eram meus, Então, para estudar sempre foi um pouco difícil, Eu comecei a estudar ainda advogando, E depois eu decidi, olha, eu vou parar por um tempo, Eu me dei um prazo de 1 ano para parar e apenas me dedicar ao estudo, focar no estudo. E daí eu resolvi parar. Parei e me dediquei integralmente ao estudo durante mais ou menos 1 ano. Que foi o tempo que, na verdade, eu fiz uma aposta. Eu falei, olha, eu vou passar em 1 ano. Talvez
um grande equívoco de minha parte, ainda no momento em que eu pensava nos concursos, mas acabou dando mais ou menos certo. No final de contas, acabou sendo bacana, sendo uma história de sucesso. Mas eu parei durante um ano, me dediquei exclusivamente ao estudo, voltei para casa de meus pais, fechei todas as minhas posições, né, como se diz muito em investimento, né, e me dedicava em torno de 8 a 9 horas de estudo por dia logo no início. Né. Eu senti realmente necessidade porque eu estava muito afastado dos estudos e muito focado numa especialização que era a área de trabalho, que era muito distante do que eu almejava na série dos concursos. Né. Talvez algum colega que tenha assim, já uma vivência na área da advocacia, aqui do direito administrativo, tributário, tenha um pouco mais de facilidade, eu conseguia conciliar. Mas no meu caso eu senti essa necessidade por estar afastado desses estudos de outras matérias. E daí eu fui aprovado no concurso público de advocacia pública, que era da Embasa, né, que é a empresa de saneamento da Bahia. Tomei posse e aí eu comecei a manter os meus estudos em conjunto com a advocacia que eu desenvolvia lá nessa empresa pública, não é? Então, aí era mais ou menos assim, eu trabalhava o dia inteiro, pela manhã e pela tarde. Meu horário de expediente era de 8 às 12 e de 1h30 às 5h30 da tarde. Após esse horário eu ia para academia, né, porque eu precisava também, alguma coisa eu precisava fazer para poder me deixar um pouco mais tranquilo para os estudos, senão realmente é muito estresse, é muito desgastante. Às 7h30 da noite eu já estava em casa, jantava, e 8 horas no máximo eu começava a estudar. Eu estudava geralmente até 11, 11h30 da noite e no outro dia retornava. Então meu estudo, obviamente eu aproveitei a bagagem desse um ano que eu fiquei parado. Assim que assumi, eu continuei os meus estudos no período da noite, que era o tempo que eu dispunha na época, e nos finais de semana, porque às vezes a gente acaba entrando nos finais de semana, principalmente quando o edital já está lançado. Então essa foi mais ou menos a minha rotina de estudo. E aí eu tive a aprovação no Mato Grosso e vim para cá no Mato Grosso depois de um tempo. Perfeito. Uma primeira pergunta a respeito da sua experiência. Uma semana típica sua, então, teria 3 horas de segunda a sexta, e aos fins de semana você faria mais ou menos quantas horas de estudo? Nos finais de semana, no sábado eu estudava, geralmente pela manhã e pela tarde. Aos domingos eu deixava livre. Obviamente, quando a gente está na praça, todo o tempo é tempo para estudo. Então, domingo também era consumido e às vezes até estendia um pouquinho mais à noite. Mas basicamente, meu ritmo de estudo era esse. Era à noite, quando eu estava sem trabalhar. Era geralmente de 8h30 da manhã às 12 e de 2 às 19 horas. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro, então eu começava a estudar mais ou menos 8 horas da noite e iria até 11h30, meia-noite. Os finais de semana eu utilizava os sábados, sábado pela manhã e pela tarde, e quando o edital estava publicado, então eu estudava também nos domingos, né? Era a minha rotina. Repare, você que nos assiste, que as histórias, elas coincidem. Mais ou menos um relato dessa natureza. Tenho eu, Bruno, Rebeca, Flávia, Matheus e agora aqui. Rodrigo também. Ou seja, uma carga horária mediana, talvez, aí, 20 a 25 horas semanais, sem edital. Com edital, é como eu fiz, eu vim de férias, peguei folga da Justiça Eleitoral, fiz o que eu podia fazer. Sacrifício. Você, de quando tomou posse na Embasa e começou a estudar, assinou o contrato na Embasa e começou a estudar para PGE, até a prova da PGE Mato Grosso, quanto tempo foi, mais ou menos? É interessante que quando eu fiz a prova quando eu fui contratado pela Embasa, né, eu fiz a prova, eu estava fazendo a prova de Santa Catarina, a PGE Santa Catarina. Então eu fui contratado, salvo engano, em agosto, e quando foi setembro eu fui fazer a prova oral da PGE Santa Catarina, né, que ali foi um baque danado, porque eu perdi a prova oral por menos de 1/10, acreditem. Foi algo bem assim, isso teve um reflexo no meu estudo, né? Então você sente, né, é uma porrada que você leva, na verdade, quando você não tem uma aprovação como essas, né? Um mês antes eu havia feito a primeira fase da PGE Mato Grosso. Um mês antes eu fiz a primeira fase da PGE Mato Grosso. Quando foi em novembro, eu fiz a segunda fase. E em abril do ano seguinte, eu acho que agora foi 2011, eu fiz a prova oral. Você sente o baque e isso interfere na sua rotina de estudo, porque você não concentra, você fica um pouco disperso. Então eu tive um baque, então eu já não consegui estudar nos finais de semana. Durante o dia, eu consegui estudar. Então, na verdade, eu acabei aproveitando muito, foi do tempo que eu estudei antes, né, que eu consolidei o conhecimento para as provas. Então, assim, após a segunda fase de Mato Grosso, é que eu realmente engatei no estudo para a prova oral. Aí foi que realmente eu voltei a pegar um ritmo muito forte de estudo e, graças a Deus, consegui a aprovação aqui no Mato Grosso. Perfeito. Concursos que têm múltiplas fases, primeira fase, segunda fase, fase oral. Em primeiro lugar, o que é que você fez? E, em segundo lugar, se não é a mesma coisa, o que é que você recomenda fazer? Eu até estava conversando um pouco agora com minha esposa sobre esse detalhe, né? Porque essa ideia de pensar o concurso, ele precisa de um certo planejamento. Mas a gente também tem que ter em mente que o planejamento ele é mutável. Porque as condições que vão reger a sua vida, essa sua trajetória até a aprovação, elas são muitas vezes até impensáveis. Então você faz o seu planejamento sabendo que você pode mudá-lo. Então quando eu comecei a estudar, eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi que eu me associei a alguns colegas muito próximos que também pensavam no concurso. Então a gente trocava material, a gente morávamos em cidades distintas,
mas trocava os materiais por e-mail, né? E cada um era incumbido de estudar uma matéria, passar por outros resumos, e a gente conseguia avançar no edital e em todas as matérias. Então a estratégia basicamente foi essa. A primeira é me associar com pessoas que tinham um interesse em comum comigo. A segunda foi efetivamente delinear um tempo de estudo com disciplina. Porque muitas vezes você começa a estudar e fala, não, poxa, eu morava em Salvador e você tem uma praia ali próxima de você quer dar uma chegada na praia e relaxar um pouco. Mas é tratar realmente o estudo como disciplina. Muitos colegas até falam que é como trabalho mesmo. Você acorda para, às 8 horas da manhã, você iniciar a sua jornada de trabalho, que é o estudo. Então a prova, eu sempre estudei, gostei de estudar muito por resumo, foi algo que sempre se adaptou muito a mim. Então letra de lei e os resumos que eu tinha com a jurisprudência e com a doutrina que cabia nas matérias, né? Então foi sempre essa a linha de estudo durante todo o período. Na prova oral, eu aí, obviamente, optei por fazer um curso específico de prova oral, que muitas vezes é mais a forma com a qual você se apresenta na banca do que o conhecimento. Porque o conhecimento você já carrega consigo pelo estudo que você vem fazendo. E o curso de prova oral é um curso mais que vai delimitar, vai burilar essa sua capacidade de transmitir informação para a banca. Então, eu basicamente dividi meu estudo assim. Eu nunca gostei muito de estudar segmentado durante o dia, muitas matérias. Então, eu optava no dia por estudar uma matéria, no outro dia por estudar uma outra matéria, e assim por diante. Geralmente matérias casadas, constitucional com administrativo, processo civil com civil, tributário com financeiro, trabalho com previdenciário, sempre casando essas matérias, dia assim uma matéria, no outro dia outra matéria. E geralmente fazer esses ciclos assim por semana. Essa foi a forma que eu optei de estudo e que me pareceu mais assim, para mim me pareceu fez muito mais sentido da forma que eu estudava e poder também reter o conhecimento, né, com as revisões que eu optava por fazer no sábado, né? Essa era mais ou menos a minha linha. Você disse que frequentava a academia. Além da academia, você tinha um lazer, você tinha uma vida social na época que você estudava? Esse é um detalhe que às vezes quem decide, quem opta por apenas estudar e deixar o trabalho, essa vida social, ele acaba sentindo, porque muitas vezes com você recluso, você acaba não conseguindo ter uma interação social maior. Então quando você tem uma academia, quando você tem uma atividade assim, que você encontra pessoas, por mais que seja até o próprio trabalho, acaba favorecendo com que você desligue um pouquinho da sua rotina de estudo e possa descansar a sua mente para poder no dia seguinte retornar. Então geralmente eu ia para a academia, era um horário que eu mais ou menos à noite. Então você chega, encontra os amigos, malha, bate um papo, descansa um pouquinho. E quando não tinha edital publicado, aos sábados eu estudava o dia inteiro. À noite era a noite que eu saía, né, que era aos sábados à noite, e o domingo eu tirava o domingo para lazer, né. Esse era o dia, né, domingo, que eu optava por ir à praia, ir cinema, encontrar amigos, né, tomar uma cervejinha. Era mais ou menos a rotina que eu tinha de encontrar os amigos e ter um pouquinho de vida social. Porque o fato de você ficar muito tempo recluso só estudando, ele acaba interferindo no seu dia a dia, até no seu relacionamento com as pessoas, né? Você fica tão focado que você só consegue falar sobre concurso público, né? Aí você fica monoassunto total. Você que nos assiste percebe que a gente pode definir aí a preparação de Rodrigo uma palavra que é equilíbrio. Equilíbrio entre o que tinha que ser feito, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida de concurseiro. Muitas pessoas reclamam, e talvez aqui nos comentários venha aparecer, se não comenta, deixa aqui embaixo o seu recadinho e mande joinha para o nosso vídeo. As pessoas reclamam de falta de apoio da família. Como era isso no seu caso? No meu caso eu tive um apoio total. Eu acho que o apoio da família é fundamental para a sua aprovação, né? Porque eu vim de uma realidade em que eu já exercia uma atividade profissional, já estava um certo tempo no mercado, e resolvi mudar completamente de área. Então, voltei para casa, estava com meus pais, recebi todo o apoio possível, toda a acolhida para isso. Então, assim, eu tinha meus dias de estudo somente para mim, né? Porque acontece muito, você está em casa e o familiar olha assim, pô, não está fazendo nada, vou pedir ele pagar uma conta do banco, né? Comprar o pão na padaria, né, para o café aqui de noite. Isso acontece. Mas no meu caso eu tive muita compreensão da minha família nesse aspecto. Eu havia me preparado para essa minha opção, né, porque eu havia feito uma certa reserva financeira. Então isso me permitiu estar de novo na casa de meus pais, me dedicando apenas ao estudo. E eles aceitaram, claro que com alguns questionamentos, né, porque depois de tanto tempo que você já é profissional, ganhando seu dinheiro de forma independente, mudar assim de área de maneira não abrupta, mas assim, para eles foi abrupto, né, porque eu havia pensado bastante sobre o assunto, causa uma certa estranheza. Mas eles aceitaram a minha proposta e me deram muito apoio. Eu realmente me senti muito acolhido com a minha família para isso. Você fez essa transição de voltar para a casa dos seus pais com quantos anos? Estava com 31 anos na época. Tem muitas pessoas com 25, com 27 que se acham velhos. Você tomou posse aqui em Mato Grosso com quantos anos? 36 anos. Tá vendo você?
Às vezes, a sua aprovação, ela pode chegar num tempo diferente do que você imagina. Eu não digo às vezes, eu digo muitas vezes. O Flávio disse isso pra mim fora do tópico, fora da gravação, e às vezes também é muito realidade. Você escolhe o concurso, mas na maior parte das vezes é o concurso que escolhe você. Isso é verdade. São tantas coisas que acontecem ali naquele espaço de tempo que você fala, não, Deus escolheu esse concurso pra mim, porque teria tudo às vezes para dar errado e infelizmente deu certo. Você teve acertos na sua preparação. Eu queria que você dissesse quais foram, assim, aqueles acertos que você fez gol de placa e se fosse estudar de novo, repetiria. Bom, Daniel, eu acho que o acerto foi, primeiro, encontrar colegas para dividir essa responsabilidade do estudo. Assim, sozinho sempre é muito difícil você conseguir se preparar para uma gama tão extensa de assuntos, né? Você está estudando direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, empresarial, trabalho. Cada disciplina tem um raciocínio diferente, tem uma forma diferente de cobrança em prova. Então, para isso, eu consegui me associar a alguns colegas que tinham o mesmo objetivo que eu, e a gente fez um grupo bacana e conseguiu estudar tudo, né? Um sempre ajudando o outro. Eu acho que esse foi o primeiro ponto de acerto. O segundo ponto de acerto que eu diria, Daniel, é que assim, é você focar e ter a disciplina. Eu acho que quando você traçou o seu objetivo, você tem certeza daquilo que você quer, você traça o objetivo e define a carreira que você almeja. Então, eu defini uma carreira que me agradava para estudar para concurso. Então assim, eu não estudava para outras carreiras, né? Eventualmente até me inscrevi em alguns concursos, analista, juiz, MPT, era uma carreira até que eu olhava com bons olhos, até imaginava poder fazer o concurso. Mas na verdade eu dei um foco na minha. Procuradorias estaduais. Esse foi o foco que eu fiz. Eu acho que esse foi o segundo ponto de acerto. Eu acho que esses dois pontos, eles refletem, eu acho que é uma trajetória que lhe dá segurança daquilo que você quer. Porque você tem o apoio de colegas que estão estudando com você, que dividem material contigo, e você tem o objetivo já traçado. Você já sabe aonde você quer chegar. Então, quando você define aonde você quer chegar, começam a surgir justamente quais são os caminhos que você tem que traçar. Qual é o planejamento, quais são as matérias, elas vêm surgindo naturalmente. E aí você consegue emplacar a sua aprovação. Acho que esses foram os dois pontos. Né? Para que as pessoas não pensem que a sua caminhada foi só louros, que você só colheu vitórias, me fale aí os seus principais erros na sua preparação. Que se você fosse se preparar de novo, você não repetiria ou tentaria pelo menos não repeti-los. Um deles é manter a calma, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito ansioso com a aprovação. E eu acho que isso também é reflexo um pouco da cobrança que as pessoas fazem, né? Quando estão na profissão. Eu acho que sinto isso bem quando eu optei por deixar de trabalhar. Porque você fica ansioso por um resultado rápido. E essa ansiedade lhe faz muitas vezes tentar estudar mais do que você consegue realmente estudar para reter. Lhe deixa um pouco frustrado quando os resultados das primeiras provas vêm. Porque é difícil realmente, acontece, mas não é todo dia, não é a regra. Aquele colega que faz o primeiro concurso, que passa, que tem logo uma nota muito boa, com aprovação. Você vai ter derrotas, você vai passar por concurso em que é a primeira fase, você vai olhar, Ave Maria, eu passei pela faculdade e não sei nada. Como foi que eu passei 5 anos na faculdade e não aprendi nada, né? E aí você começa com essa ansiedade, porque é em busca do próprio resultado. Então, quando esse resultado ele demora um pouco, você fica um pouco frustrado. Então, acho que um dos meus equipes foi o nervosismo e controlar um pouco essa ansiedade, né? A gente precisa controlar, a gente precisa estar preparado para controlar a ansiedade, porque ela virá, certamente, né? Esse é um detalhe, eu acho que um detalhe dos estudos também foi no meu início, até eu descobrir a minha forma de estudo, eu estudava muito assim, minha intenção era estudar uma matéria inteira, uma disciplina, melhor dizendo, inteira, durante um longo período. Então, por exemplo, eu pegava administrativo para estudar, queria fechar todas as matérias de administrativo ao longo de 2, 3 semanas, né? Isso realmente para mim foi um equívoco e eu acredito que os colegas que estão se preparando também não é a melhor estratégia de preparação e de estudo. É melhor aquela que envolve ciclos. Ciclos às vezes menores, com 2 horas, 3 horas no dia de estudo de uma determinada matéria, disciplina, né? Ou ciclos às vezes um pouco maiores, como eu optei por fazer ciclos de um dia estudando uma determinada disciplina, né? E ir avançando, né? Nessa disciplina. Esses foram basicamente aí, Daniel, acho que foram os 2 erros mesmo na minha aprovação, mas que são erros que a gente percebe. O concurso público é vivência, é experiência. Então, quem está aí, você está assistindo a gente e que está no começo da jornada, ou já está no final dela, sabe que ao longo dela é que você vai percebendo a melhor forma de reter os assuntos, a melhor forma de poder se apresentar. Por isso que eu disse logo no começo, assim, o planejamento ele existe, mas você tem que ter preparado para alterá-lo no curso da sua trajetória, porque são muitos intempéries. Assim, pensando assim numa analogia assim bem próxima assim, é como você vai todo dia pro trabalho, né? Você sabe que você vai sair de casa, vai ao ponto de ônibus, vai pegar o ônibus e vai chegar no trabalho. Você vai pegar seu carro, sair da garagem e chegar ao trabalho. Mas pode um dia o pneu furar, você pode encontrar um engarrafamento no dia, você pode ter o trânsito livre totalmente, inclusive com os semáforos todos em verde. Então a trajetória do concurso é assim, você tem que estar preparado para diversos percalços. E quando eles forem aparecendo, você saber ter a calma
necessária para saber driblar as adversidades e seguir, né? Perfeito. O momento em que você foi reprovado na prova oral de Santa Catarina deve ter sido um momento muito marcante. Houve outros ou esse foi o momento mais difícil da sua trajetória? Olha, esse foi um momento muito marcante para mim, porque você vai para casa, você chora quando você vê o resultado, a família lhe consola, mas nada resolve isso e é muito mais o tempo mesmo. E até o sucesso que você alcança em outras aprovações, né? A aprovação aqui no Mato Grosso foi algo que me deixou muito feliz e acaba suplantando isso, né? Porque você alcança o seu objetivo, mas marcou bastante. Agora, um outro detalhe que eu lembro muito, que foi muito marcante para mim, envolve essa questão da ansiedade que eu falei, foi quando eu havia feito uma prova de procurador do Banco Central. Eu não aguardava passar na primeira fase de procurador do Banco Central, passei na primeira fase e me vi numa segunda fase em que eu ainda estava iniciando meus estudos e eu pensei, poxa, como é que eu vou me preparar? E aí comecei a me preparar para a segunda fase e fui na cara e na coragem, ainda bem no início dos meus estudos, né? E eu lembro claramente que teve uma questão de processo civil em que eu comecei a fazer a prova, Daniel, foi lamentável isso, né? E de repente me caiu a ideia de que eu tinha feito a resposta errada, era a prova dissertativa, né? Uma questão. E eu fui lá, arrisquei tudo que eu havia colocado e, nas linhas restantes, eu coloquei as considerações que eu achava que eram as devidas, né? Para minha surpresa, né, logo quando eu saí da prova, aí eu peguei o livro para ler e falei, poxa, eu tinha feito a questão toda certa. Você riscou a parte certa. Risquei a parte certa e mantive a errada, justamente pela ansiedade, pelo nervosismo que a gente encontra. Então, esses foram dois pontos que me marcaram muito na aprovação, né? Por isso que a gente fala sempre assim, ó, a gente tem que estar preparado para a frustração, saber que as coisas mudam, né? E que também a gente precisa manter a calma. Ansiedade, estresse, só faz atrapalhar. A gente tem que tentar ao máximo manter a calma. Você vê pela trajetória de Rodrigo que não é fácil, e não foi fácil, mas em algum momento a vitória chegou. E Rodrigo, quando a gente conversa aqui, a gente sempre fala de conteúdo, mas o que mais conecta, ou nos conecta com as pessoas, são as emoções, são as derrotas e, claro, a vitória. Agradecer a você, muito obrigado por me ensinar e por ensinar a quem nos assiste, trazendo aí um pouco da sua trajetória. Pode mandar seu recado final. Obrigado, Daniel, por estar aqui contigo, entendeu? Um grande aprendizado. Daniel é um grande amigo aqui, aprendo muito com ele, né? E assim, estar aqui com vocês, aqui no canal dele, fazendo esse relato, é muito gratificante, né? A gente sabe que é difícil a aprovação, mas ela virá, né? Só ter um pouquinho de calma, esforço, dedicação, disciplina, você vai conseguir, meu amigo. Grande abraço para vocês aí. Entrevistaremos mais pessoas que tenham o que contribuir com você. Se você quer que alguém seja entrevistado ou algum cargo, melhor dizendo, deixa aqui nos comentários, deixe seu comentário também para Rodrigo, se eventualmente você quiser perguntar alguma coisa que eventualmente eu ou ele não tenhamos abordado. Um grande abraço e até mais. Um abraço.